Fala, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast da Home. Meus irmãos, se vocês conseguiram chegar nesse vídeo, se você já está assistindo, se você recebeu esse vídeo de alguém, por favor, não saia, fica até o final. Comenta, manda perguntas, porque hoje a gente está com um elenco aqui muito bom. Nós vamos abordar alguns assuntos sérios e que eu creio que vai edificar a vida de vocês e até mesmo trazer clareza para a vida de vocês. Então, por favor, compartilhe para o máximo de pessoas, curtam esse vídeo e principalmente divulguem mais sobre esse vídeo, tá bom? E eu espero que vocês aproveitem cada minuto desse momento que a gente vai ter aqui. Tá bom? Sejam bem-vindos, Pastor Maurício e Evangelista Lucas, meus irmãos. Obrigado, Rafa. É um privilégio, cara, mais uma vez estar com você aí, participando desse podcast aqui. Sim. Já tem um tempinho já, né, que a gente tá tentando. Graças a Deus que deu certo. Hoje deu certo e vamos aí, cara. Creio que vai ser um tempo maravilhoso e trouxe aí uma das minhas referências no Evangelho. Também quero deixar minha palavra de saudação aqui, tá bom? Agradecimento por nos convidar, tá bom? Creio que será um tempo de crescimento e aprendizado da palavra de Deus. E é por esse motivo, né, que nós estamos aqui e devemos estar por causa do Evangelho, que é a potência maior, tá bom? Sim. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. E meus irmãos, sem mais delongas, se apresentem, me digam um pouco mais de vocês, como é que é esse trajeto que vocês, porque querendo ou não, estou na frente de um pastor e de um evangelista. Mas antes de serem um pastor e um evangelista, existe uma pessoa real também aí. Quem é o pastor Maurício pra gente? O pastor Maurício é um rapaz humilde. Glória a Deus. Crente, servo de Deus. Também pai, né, de 3 filhas e um menino. E esposo também. Olha que de uma mulher maravilhosa, incrível. E em janeiro agora a gente faz 18 anos de casado. Eita, glória. A glória é bom de demais, Deus. Muito irmão. bom. Sim. Eu falo com muita alegria isso. E como crente, como cristão, vamos já caminhando entre 19 a 20 anos. Olha que bênção. De crente. A glória de Deus. Uma vida já. Uma vida, uma caminhada no Evangelho, aprendendo muito. Temos muitos que aprender ainda, mas já temos muitas experiências, né? E com certeza algumas nós falaremos aqui hoje. Glória a Deus. E você, Evangelista Lucas? Tu é da minha casa, pô, tu me conhece, casado, tenho um filho, também no Evangelho aí, vai completar agora 10 anos. Sim. Maravilha. Depois que a gente começou nessa caminhada, que aceitamos Jesus, nossa vida foi totalmente transformada, totalmente mudada. Começamos a andar pessoas que só levavam a gente para frente. Tá aqui quem me aconselhou muito, quem me ajudou muito. Se hoje eu tenho um casamento abençoado, ele sabe. É padrinho do meu casamento ainda. Glória a Deus, então tem uma história aí. É, padrinho do meu casamento, me auxiliou, andei muito com ele. E, cara, se hoje um pouquinho de discernimento que a gente tem da Sagrada Escritura, ele me ajudou bastante, me deu livros. E também nessa caminhada aí, é o que eu sempre falo, né? A gente é líder de jovem lá na igreja, conforme ele é pastor, e eu falo muito pros nossos jovens, vamos pra cima e vamos saquear o inferno. Glória a Deus, é isso aí. E vocês se conhecem já há quanto tempo já? O Lucas, ele é casado com a minha prima. Ah! A esposa dele é minha prima. É mesmo? Isso. Nossa, cara, a fisionomia lembra mesmo agora falando. A Rosana, a esposa dele é minha prima. Então, eu sempre tive, né, desde na minha família toda, minha família me reconhece como pastor. Olha que legal. Me respeita, muito legal isso. Então, eu sempre tive, né, não só convivência com a Rosana, a mãe dela, o meu tio, mas também eu tive ali um pastoreio ali de perto, legal, acompanhamento, cara. Situações de adversidade que estava tendo na família dela. E eu sempre estava de perto, ela me solicitava, me chamava, primo, pode fazer oração, vem cá. Então, eu sempre estive ali perto, né, próximo. E aí, quando ela conheceu o Lucas tal, e eles tiveram envolvimento, né, se casaram, aí eu fui pregar um dia numa igreja e os dois estavam lá, né? Ela, por ser minha prima, meu primo vai pregar, vou lá. E aí ele falou, eu quero conhecer. Aí nesse caso, esse dia ele viu eu pregando e aí gostou de mim. Tava no churrasco, aí minha esposa tinha falado assim que ele era pastor. Eu
falei, e aí, é pastor? Eu falei, é. Aí eu já falei, cara, eu tenho que fazer umas perguntas pra esse cara aí, se ele é pastor mesmo. Aí eu cumprimentei ele, a gente começou a conversar, Rafa, olhei pra ele assim, senhor pastor, sou. Qual que é o espinho na carne de Paulo? Eita, rapaz. No ato. Aí ele olhou pra mim e falou assim, depende do seu ponto de vista. Pronto. Aí a gente começou, foi, Aí, Pastor bom é aí, assim, aí né? ele tinha que ir embora mais cedo, nesse dia, falou, tenho que ir embora mais cedo que eu vou pregar. Aí eu cutuquei, pergunta pra ele se eu posso ir. Pergunta pra ele se eu posso ir. Perguntou ele, não, vamos, acompanha aí, irmão. Olha aí. Eu fui até com um caderno, lembro até hoje, cara. Foi tudo que ele falar, eu vou pegar. Nossa. Irmão, e quem já acompanhou o homem pregando aí sabe aí que é coisa linda, é coisa linda. E aí ficou por um bom tempo, o Lucas sempre me acompanhava nas agendas, pedia, né? Sim. Pedia para me passar as agendas para ele e tal, e não todas, mas a grande maioria, ele e a Rosana, me acompanhava, né? Com a minha esposa, dificilmente eu saí para atender agenda sozinho, Sim. muita frequência, e sou bem conhecido por esse motivo também, já recebi muitos elogios de pastores, né? Por ir pregar e sempre me ver com minha esposa, as minhas filhas. Sim. Quando é viagem longe ou tem que ficar dias, Nossa. aí eu sozinho, mas as agendas pelas regiões que dá para ir voltar de carro com minha esposa. E aí ele começou a me acompanhar, acompanhar. Aí chegou uma época que eu falei para ele, toma cuidado, né, porque se congrega em outra igreja, tal, Nossa. com certeza o pastor não vai gostar, né, tal. E passei essa direção para ele, né? Sim. Para ele dar uma diminuída, porque eu não queria confusão com pastor nenhum, né? Tá certo. Então- E hoje o ministério que o senhor tem é próprio? É próprio. É próprio? Mas o senhor já foi de qual igreja? Eu fui eu cresci ministerialmente na Perus. Ah, sim. Eu aceitei Jesus, na verdade, na Igreja Evangélica da Paz, Bispa Genilda. Sim. Acho que o senhor conhece. Aceitei lá, minha esposa também. E de lá, quando a gente foi casar, a gente migrou para o Perus. Aí do Perus, né, o Perus teve um grande problema aqui em Campinas. Sim. Acabou, e aí do Perus a gente foi para o Belém. E aí eu fiquei até o recente momento que eu decidi sair. Sim. O Belém e o Piroso é muito diferente as coisas ou não? Não muda muito? Antigamente não, hoje são diferentes. Hoje é diferente a estrutura. Hoje é diferente, tudo, sim. pouco. E hoje o ministério próprio de vocês tem quanto tempo do senhor? Tem 2 anos e 6 meses. Olha que benção. É Tá bem novo, estruturado, tá né? engateando. Ah, normal. Somos a gente bebê também ainda. tá. Mas hoje o senhor também tem um elenco de presbitério lá, um pessoal. Então, presbítero eu tenho né? Tenho o Lucas, evangelista, Olha que benção. e tem mais um evangelista que chegou agora recentemente, uns 2 meses, e o resto são obreiros, diácono, diaconisa, tem 2 missionárias. Olha aí. E desde quando o senhor abriu, parou a itinerância? Na verdade, eu nunca parei em itinerância. É mesmo? Eu nunca parei, entendeu? Só diminuí a frequência que eu prego. Sim. Entendeu? Sim. Antigamente, até falei pro Lucas, né? Antigamente eu era de segunda a segunda, tal. Nossa. E hoje eu já não faço mais isso. Mesmo se eu fosse só na itinerância, eu não faria mais isso e nem aconselho. Entendeu? Hoje eu tiro um tempo para minha família, para estudar, entendeu? Um tempo para a igreja. Então hoje eu recebo muitos convites ainda, sim, mas eu aceito só intercalado, entendeu? De quinta, sexta, sábado, e também não são todas as semanas, entendeu? Eu vario bastante mesmo. Sim, sim. Aí hoje, atualmente, com a comunidade que o senhor tem, o senhor é tempo integral na igreja ou não? Ou o senhor tem um trabalho fora? Eu tenho um trabalho fora. Nossa. Eu tenho futuramente, né? Já na itinerância fiquei integral já. Nossa. Só na itinerância. Pastoreando, eu também gostaria, tenho um sonho de um dia, querendo não, né? De ficar, entendeu? Porque, na minha opinião, um pastor, quando ele é integral, ele tem muito mais relevância no reino. Um exemplo, o trabalho que o senhor está fazendo aqui de podcast, né? Sim. Eu também tenho vontade de fazer, mas Logo. demanda tempo, né? Demanda, você tem que, não é? O que nós estamos aqui, o senhor preparou antes, sim, né? Então, eu sempre digo na igreja, o culto, às vezes a pessoa vê o culto, nossa, que culto gostoso, mas antes do culto teve o preparo do culto. Exato. Antes do altar descer o fogo,
Tem uma coisa ali. atrás Elias disso. teve que consertar o altar, arrumar o altar, colocar tudo certinho e tal. E aí, quando alguém vê o fogo caindo e consumindo, fala, nossa, que top esse culto. Mas não sabe que Sim. teve um preparo do Elias. Né? Então, o culto, tudo na igreja, e as pessoas às vezes não têm essa noção. Sim. Mas há um preparo antes. Né? E lá na igreja mesmo, eu sempre, né, Lucas? Eu sempre falo que uma coisa que mexeu muito comigo, eu até comentei com a minha esposa dentro de casa sobre isso. O culto aí não começa às 6 horas no domingo, ou às 19 no domingo, ou às 18 no domingo. Ele começa desde a hora da manhã, a hora que tu acorda. Ali já tem que ser o seu culto racional a Deus. Ele falou isso daí em cima do altar, eu falei, cara, é top. Não tem como você se encher do Espírito Santo às 18, se durante o seu dia inteiro você não buscou ele. Exatamente. Pegou E isso, o ponto cara, certo. é essas coisas que eu vou pegando, que eu fico assim, cara, não é verdade? Que você fica, foi o que eu ministrei numa igreja há um tempo atrás agora, que eu disse assim, como que você quer chegar no domingo à noite, enche-me, Espírito Santo, se no domingo de manhã você tava com a cara enfiada na Netflix, ou cuidando da vida dos outros no Instagram. Não tem como. E isso foi um aprendizado que eu tive com ele. E fui passando para ele, e já vou repassando. Passei para minha esposa. Hoje o meu filho de 5 anos de idade, ele canta louvor, irmão. Olha aí. E o pastor tá de prova. Ele vai no meu carro, já coloca a música Senhor Te Quero, que ele já quer ouvir. E é isso que a gente vai pegando. Quanto mais você entrando com pessoas que têm de Deus para te oferecer, você vai subindo e crescendo na graça. Né, pastor? Verdade. E hoje, agora, o senhor olhando para esse contexto que o senhor falou, não deixou itinerância. E esse era o ponto que eu queria chegar com vocês nesse diálogo já inicial. O que seria mesmo o ministério itinerante? Porque eu, Rafael Eduardo, já atendi agendas um tempo atrás, tocava em algumas igrejas. Eu acho que de pregar, eu preguei em poucas, porque o pessoal que me conheceu mais por conta do louvor. O Lucas mesmo me conheceu por conta do louvor. Né? Então, a gente tocava. Só que a gente nunca trouxe o título disso, né? Tipo, nós somos músicos itinerantes ou algo assim do tipo. Não, a gente atendia quando se chamava, a gente ia, mas não era algo que era o nosso foco ou o nosso centro ali importante. Então, eu queria entender de vocês dois, né? Tanto do senhor que já veio desse contexto e é desse contexto, e ao evangelista, né? Como que vocês veem o ministério itinerante? É um ministério? É uma fase? Ou é um título dado para um certo movimento que tem dentro das igrejas? O que seria, no caso? Quer falar? Vamos começar. Olha que honra, tá vendo? Na verdade, minha esposa fez, quando ela leu o roteiro, ela me fez as perguntas, né? O que você vai falar Eita, que isso é sobre bom. isso, né? Porque é um assunto relevante, né? Um tema relevante. Na verdade, no contexto bíblico, né? Você não vai contar a itinerância como um ministério. Sim. Né? Porém, Paulo foi como um itinerante também. Né? Paulo foi como itinerante. Só que numa amplitude maior, porque ele não só pregou, ele também constituiu, né? Deixou igrejas, deixou obreiros, né? Levantou obreiros, então, numa proporção maior do que do itinerante. Hoje o itinerante, ele vai, prega, né? Entrega a mensagem, que é uma grande responsabilidade, né? Deve ser entendido isso pelo itinerante, apesar que hoje é muito complicado isso, mas esse não é o assunto. Mas deve ser muito, deve estar muito na cabeça do itinerante que isso é uma das maiores missões, né? É ir pregar a mensagem do Evangelho. Então, a itinerância, ela é uma fase, é um momento, entendeu? Qual é a palavra correta de dizer? É algo que é colocado ali como uma missão. Um exemplo, você não vai encontrar a palavra missionário na Bíblia Sagrada. Entendeu? A palavra não existe, uma palavra missionário. Mas hoje há muitos irmãos que são missionários. Por quê? Porque a missão é quando você recebe, né, algo, né, para ser designado, feito por alguém. A mesma coisa em itinerante. Você não vai encontrar a palavra itinerante na Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos, né, que é uma missão, que é uma função importante hoje, né? Mas não é a prioridade, entendeu? Não deve ser a prioridade. Eu sempre digo, o obreiro, ele, não,
Porque o que acontece? É a mídia, né? Hoje tudo é a mídia, tudo é o celular e as redes sociais, infelizmente, veio numa proporção para causar boas coisas para o evangelho, mas também, se a pessoa não tomar cuidado, tem os seus prejuízos. E um deles são esses. As pessoas veem, né, o pregador e viaja para lá e para cá e cria aquele, né? Eu já falei isso. Uma imagem daquilo. É uma imagem e, nossa, é isso, é esse ministério que eu quero, né? E, na verdade, ministério não é itinerância, né? Ministério é você cuidar da sua família. Uau. Já é um ministério. Né? Você cuidar da sua casa já é um ministério, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus são pior do que os incrédulos. Isso é verdade. Entendeu? Então, cuidar da sua família já é um ministério. Por exemplo, eu sei que pode sair um pouco agora da... Pode ficar à vontade, pastor. Eu creio que vai sair, não vai sair. Por exemplo, na nossa igreja, na nossa comunidade, né, o que eu prezo muito lá, dos obreiros, não é se ele falta a reunião da igreja. Uau. É se ele cuida da família. Não é se ele é dizimista na nossa igreja. É se ele cuida da família. Lá o que eu prezo é a família. Sim. Entendeu? Porque o obreiro que não cuida da família, ele pode ser bom, ele pode ser um bom exegeta, ele pode ser um bom hermenêutico, ele pode ser um bom teólogo, ele pode ser um bom pregador, mas se ele não cuida para mim da família, ele não é um bom obreiro. Boa. Um bom obreiro, ele pode não saber muito de teologia, pode gaguejar na mensagem, pode não ter uma boa articulação na mensagem, entendeu? Mas se ele cuida da família, ele é um bom obreiro. Uau, meu Deus do céu, cara. Basicamente, o essencial precisa ter, mas muitas vezes é ignorado. É ignorado. Entendeu? Então, para o senhor, querendo ou não, a gente, hoje, no nosso tempo, nós temos a itinerância. Não tem como descartar. Não Mesmo que ela como. não está na Bíblia, ela existe. Ela existe. E é válida, né? Sim. É válida. E qual que seria a importância ou o papel da itinerância para o senhor? Porque, por exemplo, quando a gente fala de missionários, mesmo que a gente não tenha um contexto ali, a gente entende que o missionário está fazendo missão. E a gente sempre associa missionário com missões fora do país ou missões em outro lugar. Assim, quando a gente olha, pensa em evangelista. O cara está evangelizando, está tentando trazer a cidade para perto de Deus. O itinerante, quando eu penso, vou falar minha opinião assim rápida, quando eu escuto a palavra itinerante, eu penso em pregador de igreja. Seria esse o contexto? Será que o papel do itinerante é só ir de pregar de igreja em igreja? No contexto que nós estamos vivendo hoje, a função maior dos itinerantes tem sido isso. Não estou aqui dizendo que eu apoio, que é o certo. Certo? Estou dizendo o contexto que nós estamos vivendo. Sim, é verdade. O que eles têm se resumido é isso. Nossa. Entendeu? E a pregadores de igreja, de irmãos, entendeu? Por isso que eu disse que Paulo foi muito mais relevante. Poderíamos colocar Paulo como itinerante, só que muito mais avante, né, equivalente do que os itinerantes hoje. Eu estou me incluindo nisso, entendeu? Não estou colocando-me fora do pacote, entendeu? A gente virou pregadores de igreja, pregadores de irmãos, né? E, lógico, tem os seus... Né, os seus ponto positivo, né? Muitos pregadores compromissados com a palavra, com a verdade. Não dá pra gente ignorar. Tem gente boa. Muita gente boa, muitos meninos novos bons, né? Muitos outros também que são mais velhos também muito bom. Então a gente jamais eu vou descartar, entendeu? Sim. E tem a sua relevância, né? Mas eu acho que, como eu disse no começo, isso não deve ser o foco, entendeu? Porque sei que você não fez a pergunta, mas está tudo embasado aqui no que nós estamos falando. Tem muitas igrejas que andam de campanha em campanha. Sim. Né? Se você perguntar para um membro dele, ele não sabe qual é a ideia ou a visão teológica do pastor dele. Exato. Porque ele só ouve pregador de fora. Só ouve pregador de fora. Na nossa igreja, estou falando da minha, não adianta eu vir aqui falar de outras igrejas. Então, sempre, quando eu vou me referir, eu vou referir a nossa como exemplo. Sim. Então, a nossa igreja, por exemplo, o senhor me perguntar, o senhor traz pregador de fora? Sim. Mas raras vezes. Sim. Entendeu? Um exemplo. Nós temos conferência de jovens, então nós trazemos de fora. Quando é conferência de jovens, quando temos uma conferência de mulheres, trazemos. Mas os nossos cultos normal, entendeu? Eu utilizo dos obreiros que eu tenho e também eles me ouvem muito. Isso é muito bom. Há meses
né? Há meses, né, Lucas, que eles me ouvem todas as quartas e todos os domingos. Nem eles pregam. Eles me ouvem. E eu exijo que seja assim. Eles precisam conhecer a minha voz teológica, a minha visão teológica, entendeu? E quando um pregador vir e pregar algo que eles não estão acostumados a ouvir, na hora eles vão reprovar. Sim. Não, meu pastor me ensina isso. Não é isso que nós aprendemos aqui. Exato. Entendeu? Então, para mim, vai trazer facilidade para ensinamento, para problemas, futuros problemas, situações, entendeu? Então, desse jeito que eu tento levar a igreja, né, de Cristo, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Sim. Aí, olhando agora já para esse contexto que o senhor já apontou, essa estrutura, eu agora tenho que dirigir essa palavra para o evangelista. Ele hoje, atualmente, na sua comunidade, é um pregador itinerante. O senhor considera ele um pregador itinerante ou você não está mais exercendo, varão? O Rafa, eu saio bastante. Hoje, tipo, aos domingos, eu tento ficar mais dentro da minha igreja local, onde que eu congrego. Se o senhor quiser puxar a orelha dele aqui em público, já sair um domingo. Eu tenho uma visão diferente sobre obreiros, sair e tal. Mas depois eu posso falar. Em questão dele me segurar, ele não, né? não Ele não segura. Eu falo, pastorzão, é preciso da sua bênção que eu tô indo ministrar em tal lugar. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Só que automaticamente quando vai eu não vou sozinho. Entendi. Eu tenho que levar a minha esposa junto comigo, entendeu? E a gente está num trabalho de crescimento lá, os nossos jovens vêm crescendo bastante e é onde que a gente está mais com esses olhares focados para lá. Sim. Entendeu? Que a nossa semana já é um pouco difícil, né? Um pouco corrida, mas eu saio, vou para as minhas agendas, mas não é de domingo, eu tento ainda dar uma evitada para não ir, para ficar lá, até mente para ajudar, né, pastor? Pode chegar membros novos, visitantes, eu gosto de estar para acolher, para abraçar. Sim. Acho que itinerância, como o pastor está falando, é mais uma missão. Se você tem uma agenda hoje, eu costumo acreditar porque Jesus abriu aquela agenda para você ir pregar. Sim. Gosto muito, tenho sede nas Sagradas Escrituras, deixo isso bem claro para todo mundo. Se o senhor for na minha casa, o senhor vai ver livro jogado para todo lado, é caderno rabiscado, automaticamente Deus usa alguém, já gosto de anotar. Mas o pastor não me impede de sair para pregar. Quando ele tem as agendas dele, eu gosto de ir com ele também. Procuro estar em todas. Viajamos um pouquinho para longe esses últimos dias, mas ele não tem esse... não vai, não. O pessoal lá da igreja, lá, quando eu falo que eu vou pregar, o pessoal quer ir em peso. Isso é bom, Tava cara. numa vigília agora que eles estavam comigo, eu falei, poxa, mas me ouve lá direto, e aí... Ainda quer ouvir fora, Quer ouvir bom. fora. Então, eu não tenho uma visão de prender, entendeu? Sim. Os obreiros. Até, não sei se é porque eu vim da itinerância, então tive muitos embates, né? Muitas dificuldades. Você já enfrentou conflitos, então, com outros pastores por conta da itinerância ou não? Já. Tipo assim, o pastor falar, cara, você não vai. Eu vou. É não difícil. vai. Não, e nesse conflito eu não tive. Quando o pastor falava que eu não deveria ir, eu não iria. Mas eu confesso que eu ficava bravo, porque era agenda. Eu odeio falar não para agenda, não gosto. E quando eu falo que vou e acontece algum imprevisto de eu não ir, eu choro, fico muito chateado. Eu gosto de honrar a minha palavra. Sim. Entendeu? Então, o pastor falava que eu não ia, que eu não podia ir, que eu tinha que ficar na igreja, e eu ficava bravo. E às vezes o cara não deixava eu ir, me botava lá na igreja para ouvir outro cara ruim de pregar. Isso daí você faz o corte, hein, mano? Isso daí, meu Deus, se soltar isso aí na minha rede social, eu já sou polêmico. Já marca. Quer que corta? Pode cortar? Não, acho que eu falei brincando, sei lá. Eu sou polêmico, varão. Na minha rede social, o negócio tora. Soltou uma dança do nada, assim. Ui, que prega! Mano, é verdade que ninguém fala, pô. É verdade que às vezes a gente não quer falar, mas é verdade. E aí eu trato desse jeito meus obreiros, entendeu? Se eu falar pra ele, ó, Lucas, ele tem uma agenda domingo. Se eu falar pra ele não vai pregar, é porque eu vou colocar ele na nossa igreja pra pregar. Boa. Porque eu não vou deixar o cara de pregar o evangelho pra deixar o cara sentado lá, cara. Na minha opinião, quem faz isso, o cara tá impedindo o evangelho de ser anunciado. Sim. Entendeu? Então, eu não me acho, eu não tenho esse poder sobre as pessoas. Entendeu? Eu tenho uma visão muito diferente, não sei se porque eu sofri muito nos ministérios que eu fui. Hoje eu tenho uma visão diferente. Então,
lá na nossa igreja, eu não obrigo ninguém a fazer nada, Sim. entendeu? Eu não seguro ninguém. Isso é muito bom. Se quer cantar, se quer pregar, amém, meu filho, entendeu? Só que a única coisa que eu aconselho, seja crente. Minha prima, né? É minha prima, então ela tem liberdade. Seja crente, porque ele vai pregar, as pessoas vão olhar para a esposa do pastor. Sim. Entendeu? Então não exatamente. adianta o cara pregar lá e a esposa despregar embaixo, depois vai vir marretada, aí depois você não aguenta, desvia e tal. Então tem tudo O isso. senhor apontou claramente uma coisa que as pessoas precisam saber. Porque, querendo ou não adianta. Minha esposa, por exemplo, ela não prega. Ela prega pouco, assim, porque o pessoal sabe que ela prega bem, mas só que ela não quer pregar. Ah, não quer. Mas quando eu pego pra pregar alguma coisa, eu tenho que saber que se eu pregar ali qualquer coisa fora, a minha esposa ela é desse tipo, ela vai desmentir. E a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai desmentir se eu estiver mentindo alguma coisa ali em cima. Então, assim, é muito perigoso. Porque eu já vi gente passar por isso. Gente de pregar e depois a esposa mostra o contrário daquilo, fala, não, ele não é assim. Tá fazendo isso porque é a pregação ali, ele trouxe aquela imagem ali. E depois o cara vai desanimando, quando você vai ver, o cara tá desviado. O cara saiu da igreja, o cara desanimou e aí fica naquela... E às vezes ela desprega não só falando, mas nas às vezes atitudes. nas atitudes também. Sim. Entendeu? Desprega. Então, tem que tomar cuidado. Então, lá, o que eu faço com eles é aconselhar. Né? Tem uma leva de meninos novos também que está pregando. Posso até usar o Breno como exemplo, né? O homem tem pregado, o menino é benção, tá aprendendo demais. A cabeça do homem parece que é um computador, cara. Pra guardar a Bíblia, sei lá que ele... Às vezes ele chegou em mim, que ele novo, falou, cara. Lucas? Ele tem 16 anos, acho que fazer 17. Ele falou assim para mim, pastor, daqui 1 ano o senhor me libera para pregar, atender a agenda? Eu falei para ele, não. Pronto. Aí ele, mas por quê? Aí eu falei, porque o meu cuidado não é só com quem te ouve. O meu cuidado é com quem também prega. Cara, isso entendeu? Foi cirúrgico, sabe por quê? Não, deixa eu avisar pro pessoal de casa. Gente, agora vocês entendem o contexto? Quando a gente fala... Porque tem muita gente que não entende quando o pastor ele orienta, ele não está só preservando a vida daquele membro, mas ele está preservando a identidade da igreja. Às vezes as pessoas não entendem que a gente tem essa preocupação e a pessoa sempre vai levar para o lado pessoal. E não é, gente. Tem um contexto, porque quem te olhar lá fora vai falar, vai olhar só ele, isso. Da igreja fulano de tal, da comunidade tal, entendeu? Então tem todo um contexto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem vier. E se veio da minha igreja, se veio do meu pastoreio, eu entendo que a responsabilidade não é só de quem veio, é minha também, entendeu? Então eu tento manter esse cuidado, sempre aconselhando, falando, tal. Mas é lógico que a gente não é perfeito, é lógico que às vezes foge do nosso controle, né? Porque às vezes alguém vê a gente falando. Hoje a internet é um mundo sem lei, né? A gente está falando aqui, a pessoa pode fazer um corte depois, né, e colocar a minha fala totalmente contrária. Fora de um contexto. Do contexto. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Né? Eu falo para eles, tem assunto que não entra. Se vocês não dominar o assunto, não entra. Exato. Não é porque vê eu pregando, né, que às vezes se empolga, vê eu pregando lá, nossa, o pastor entrou. Quando eu pegar também, eu vou entrar aqui com tudo. Uma coisa é você pregar na casa, né, cara? É o que o pessoal não entende. Entendeu? Então eu falei assim, uma coisa sou eu falar. Eu já sei de onde eu vim, entendeu? Eu já sei as pancadas que eu tomei, os prejuízos de tal fala minha. E aí você está começando agora, você pega isso e plá, aí você vai se arrebentar. Entendeu? Eu falei, então vai na humildade, fala sobre Jesus, fala sobre crucificação, salvação, pecado, não e tá tem bom erro, demais. Não tem erro, cara. Acho que a pregação é essencial. Um ponto que o senhor mencionou, vendo por essa questão, o senhor vê que então precisa de uma certa também maturidade para liberar um membro. Com certeza. O senhor não proíbe, mas precisa ter uma maturidade. E como que seria esse crivo de maturidade? Tem uma questão, por exemplo, o cara precisa saber teologia ou precisa ter um preparo de algum curso para poder ir para outros lugares para apresentar o ministério do senhor? Ou só a EBD já ajuda? Porque, querendo ou não, a EBD da igreja local é saudável. Eu incentivo o estudo, a teologia. Sim. O Lucas sabe disso, incentivo a todos. Eu faço. Sim. Né? E até que eu morra, eu sempre vou fazer. Sim. Acabou um, vou fazer outro, sempre vou procurar, entendeu? A me especializar. Quero especializar no livro de Levítico, entendeu?
que é então Vaikra, né, em hebraico. Então eu quero me especializar. Então eu incentivo eles também a estudar. Eu recebo, quando eu recebo o livro, né, eu mando para todos eles, abençoo eles, entendeu? Então eu incentivo, mas lógico que não. Jamais eu vou falar aqui, né, não posso, que tem que ter essa exigência, não tem como. Porque pregar, você recebe de Deus, é uma graça, é um negócio inexplicável, entendeu? Então, tem gente que não tem estudo nenhum e prega super bem, fala tudo super bem. Mas lá eu dou sobre ética, ensino sobre ética ministerial. Você está na igreja dos outros, não é sua igreja, entendeu? É a igreja do pastor lá. Também. E se você está lá, foi chamado para pregar, o seu pastor lá é ele, entendeu? Então, não vai querer chegar lá e falar, na minha igreja é assim. Não. Na sua igreja, entendeu? Então, eu creio que meus obreiros são bem ensinados e eu tenho procurado fazer isso. Agora, lógico que a exigência para pregar, não, né? Eu tenho um exemplo, tenho irmãs lá, entendeu? Que não tenho teologia. Nossa, a missionária Andréia mesmo, prega super bem, eu amo ouvir ela. Aí, Andréia, foi citada pelo pastorzão, hein? Missionária Andréia prega lá, eu amo ouvir a missionária Andréia, entendeu? O pessoal gosta de ouvir ela. A minha mãe prega lá também na igreja, o pessoal gosta de ouvir ela, entendeu? E não tem teologia, mas sempre está lá postando, estudando, lendo a Bíblia, perguntando para mim, então, esse daqui significa tal, entendeu? E eu sempre estou... Então, eu acho que o importante é isso, é a pessoa, né, se interessar, ser humilde para aprender, e o nome do Senhor é glorificado. Mas é bíblico também, né? Tem que estudar. Paulo vai dizer assim que temos que crescer na graça e no conhecimento. Não dá para ir sem nada também. Não dá. Né? Até quando eu vou, tipo, quinta-feira eu vou pregar. Irmão, eu como Bíblia e estudo a semana inteira, oro, porque eu acho que não tem como. Eu conheci um pastor que ele falava assim, não tem como você fazer seu sermão no joelho. Como que é no joelho? Vou chegar em cima do púlpito e vou começar a escrever o que eu vou ministrar. Eu achei bom isso. Eu costumo ver, eu não prego sem esboço. Não consigo, de jeito nenhum. O pastor foi pregar esse dia numa agenda aí e eu fiquei, cara, maravilhado. Dentro do carro dele, a hora que ele entrou, eu falei, cara, o senhor pregou sem esboço. Ele, eu estudei, varão. Eita, legal. Eu não consigo. Irmão, e não sai, como a gente costuma dizer, não enche linguiça. Foi nos pontos certinho, foi nos tópicos, porque eu estava notando no meu celular. E foi nos tópicos certinhos. Eu não consigo. Se eu não estudar, não ir no texto, não estudar o texto, não fazer pergunta ao texto, eu vou me perder. Facilidade. Por quê? Estudou, conhece o texto, faz pergunta. É o que o senhor sempre fala, né? Crítica textual. Faz crítica pro texto. Faz crítica pro texto. Pergunta pro texto. O que quer dizer o texto? O que quer dizer? A vírgula, às vezes, tá falando, tá dando já mais ênfase na mensagem. Então, vai perguntando, vai lendo, anota. Eu tava conversando com uma das filhas dele. Falou, meu pai pega tudo meus cadernos. Meu pai risca todos os meus cadernos. Tá vendo como é que é? Um ponto interessante e legal que vocês pontuaram é que eu tô querendo já entrar num ponto, mas antes eu preciso fazer essa pergunta. Basicamente... É válido um pastor, às vezes, por exemplo, que nem você citou. Não é legal a pessoa vir totalmente despreparada para um culto. Né? A pessoa vem, não preparou nada, não estudou e vem aqui na hora, o Senhor me revela alguma coisa, a pessoa vem e prega alguma coisa. Mas eu acredito que isso vá muito assim, às vezes, no começo da fé até que passa batido. Mas querendo ou não, que nem o senhor tem quase 20 anos de ministério. Você tem quanto tempo já de convertido? 10, 11 anos. 10, 11 anos. É muito feio, realmente, a pessoa chegar e falar, não, Deus vai me revelar aqui e pronto. A não ser que a pessoa tenha um dia a dia de devocional e meditação nas escrituras. Aí eu acredito que às vezes é válido, porque querendo ou não, ela está alinhada. Deus vai revelar aquilo que em algum momento da semana ela estudou. Eu creio que isso é muito válido. Eu queria até que você tocasse esse assunto. Que então bom você que tocou, acertamos, porque eu não estava nem programado. Legal. Então, o que acontece são experiências, né? E experiência a gente não pode trazer como doutrina. Boa, entendeu? Boa, sim. Cada um tem a sua experiência. O que eu não posso é pegar da minha experiência e fazer dela doutrina. Foi cirúrgico. Entendeu? Que é o que às vezes as pessoas fazem, né? Todo mundo entendeu? A maioria que eu conheço faz isso, gente. Pega e não, entendeu? Não estudei, não precisa. E muitos eram contra a teologia, entendeu? E usavam esse argumento. Não, Deus revela na hora tal. O que eu creio é o seguinte, já aconteceu comigo, eu tenho experiência de chegar e Deus me dá uma mensagem ali, mas é em cima daquilo que eu já estudei, que eu já li.
Porque Deus não vai usar um ferramenteiro sem ferramenta. Uau. Deus Sim. vai usar o ferramenteiro Meu em Deus. cima da ferramenta que ele usa para trabalhar. Entendeu? Então, é o que acontece às vezes. Eu estou pregando, tenho meu esboço, pá. Igual esse dia ele falou que eu preguei sem esboço. Sim. Na verdade, eu levo o esboço, mas é para mim, cada um tem uma experiência. Para mim, é para mim não esquecer. Quando eu esqueço, eu vou lá e olho o esboço. Você pontua Eu isso, né? pontuo. Mas eu sempre tentei memorizar o sermão na cabeça. Sim. Tanto que quando eu vou ler o texto, às vezes minha esposa, agora não, mas no começo ela falava, amor, você fala para o povo abrir a Bíblia e você lê, mas você não olha para a Bíblia. E você cita o verso que o pessoal está lendo. Eu falei, porque eu gravei. E o pregador, vários Uau, isso é professor bom. de teologia, professor de arte de pregação, eles falam isso. Que o pregador, ele precisa gravar o texto que ele vai pregar. Fernando Dias Lopes fala bastante Ele isso, fala né? isso. Então, o pregador ele precisa gravar. Então, a maioria dos textos que eu prego, eu gravo ele. De frente para trás, de trás para frente, eu tenho que gravar ele. Entendeu? Nossa, isso é muito bom ouvir, porque deixa uma coisa clara, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas basicamente, querendo ou não, pregar não é simplesmente que nem o pessoal fala, é um dom. Eu tenho o dom de pregar. Não. É estudo, cara. Eu acho que é estudo. Eu acho que é estudo também, tem que estudar. É lógico que dentro da pregação ali, na hora da arte, que é a arte, né, da pregação, Sim, o pessoal fala assim. Deus também. vai te usar em dons, né? Vai te dar sabedoria. Aí entra o que eu ia falar agora. Sim. Eu tô pregando o sermão que eu fiz o esboço, tal. Eu tô seguindo ele ali. E aí na hora que eu tô pregando, o Espírito Santo, faz eu lembrar daquele texto que eu li. Não estava no esboço, não tinha nada. Sim. Já aconteceu isso comigo e o Espírito Santo me colocar um texto Sim. que na hora encaixou na mensagem e trouxe muita virtude ali para a mensagem. Entendeu? E o povo recebeu, sentiu isso, sentiu uma graça de Deus naquilo que eu trouxe. Entendeu? Então, isso é obra do Espírito Santo. Eu também mas concordo, em cima, porque eu já tive experiência. Assim. Mas aí tem um daquilo porém que que eu você acho que estudou. encaixa. Ele estudou. Aham. Só que ele também teve vida de oração. Exato. Por isso que o Espírito revelou. Exato, exatamente. Esses são os pontos Entendi. principais que a galera não entende. Porque, tipo assim, a gente vê dois polos que ou você pende para um lado ou para o outro. Ou eu sou muito de oração e ignoro a palavra, ou eu sou muito da palavra e esfrio na oração. Não entendo. tem dois sentidos. Se o cara é muito de oração e não de palavra, ele vai usar o que na hora da pregação? Que ele é espiritual. Aí ele começa a usar técnicas, que ele é espiritual, fala mais em línguas, começa a trazer revelação e tal. Quando o cara é menos de oração e muito de estudo, o cara vira um profissional. Entendeu? Então ele vira um maqueteiro. Então não tem nada de Deus ali. Ele só tem do que ele estudou, só de conhecimento. Por mais que seja da palavra de Deus, mas ele virou um mecanismo. Então a mensagem dele é mecanizada. Ele pode pregar em 30 igrejas e a mensagem dele é a mesma. Não tem problema, eu não ligo de mensagem repetida. Mas eu tenho uma experiência, por exemplo, tem uma mensagem minha que eu gosto muito dela, que é Filipenses 2:5. Sim. Eu prego ela. Não, perdão, Filipenses 3:14. Deixando tudo que ficou para trás, olhando para o alvo e tal. Sim. Teve uma época da minha itinerância que eu preguei essa mensagem, eu tinha 30 agendas no mês, todos os dias. Eu preguei ela 30 vezes. Eu chegava assim, porque eu tenho algo com Deus. Eu chego com 3, 4 mensagens, que Deus confirmar, eu prego. Cada um tem um jeito, eu tenho isso. E aí eu pedi a confirmação, Deus sempre confirmava Filipenses 3:14, 3:12, 3:14. E aí eu preguei o mês todo. E minha esposa, como eu disse, ela me acompanha todas as agendas. Quando chegou no último, acho que era dia 29, dia 30, eu ia pregar no congresso. E aí eu pedi confirmação. Deus falou essa mensagem. Eu falei, meu Deus. Eu falei, minha esposa já está enjoada de ouvir essa mensagem. Eu pensei comigo. Sim. Aí eu falei, é melhor obedecer que sacrificar, né? Oh. Preguei, tô pregando ela, cara. Tô pregando, de repente eu olho assim pra nave da igreja, minha esposa chorando. Meu Deus. Chorando, Deus falando com ela. Aí eu fiquei na minha cabeça com aquilo. Falei, nossa, eu vou perguntar por que ela tava chorando. Aí, vendendo os material, vendendo os livros, esqueci de perguntar, tal. Aí comemos um negócio, quando entrando dentro do carro, ela perguntou, amor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, aí eu lembrei. Falei, não, alguma coisa que eu fiz, eu não fui, ou fui hipócrita, preguei, não estou vivendo, alguma coisa. Já fiquei preocupado, né? Porque Eu fico nessa neurose também, pastor. ela perguntou para mim assim, a pergunta dela foi o seguinte, amor, como que você consegue pregar 30 dias a mesma mensagem e todos os dias que eu ouvi ela de forma diferente? Meu Deus. Entendeu? E Aí eu vi isso da esposa. da esposa. Nossa.
É muito bom. Então ela vai ouvir, né? Ela vai ver eu falando disso, ela pode confirmar. Então é muito bom isso, cara. Então, o que eu aprendo? Aí entra o que o Lucas falou, né? Você tem que estudar, mas precisa ter oração. Não existe, E a né? oração faz isso. Porque a igreja é diferente que você está pregando. Sim. Então, por mais que a mensagem que você está repetindo nas igrejas, mas em uma igreja ali, vou dar um exemplo, tá confusão nas irmãs. A outra igreja ali, o pastor tá pilantragem. Isso é A outra interessante, igreja ali é o irmão que tá não sei o quê. Aham. Então, cada igreja, Deus vai falar com um, tem algo para acertar. Entendeu? Então, por mais que a mensagem, a palavra é a mesma, a mensagem ela tem sentidos certo, né? Ela como flecha. Então, ela não erra o alvo. Que é o que eu sempre falo. E tirei isso aí como uma coisa que a gente vem vivendo também. Não existe evangelho sem oração. Exato. A gente estava indo numa agenda, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos. Eu coloquei um louvor dentro do meu carro, tinha mais ou menos 1 hora de estrada. Eu coloquei um louvor no meu carro e minha esposa chorava igual criança. Nossa. Chorar mesmo, de soluçar. E o que tá acontecendo? Foi no dia que ele foi em Itapevi, né? E chorava muito. Sim. E o que tá acontecendo? Não é possível, eu não sei. E o Espírito Santo dentro do carro e meu corpo todo arrepiado. Não sei. Ela chega na igreja com a maquiagem desse jeito, ó. Nossa. Tudo preto. Aí ela passou a mão assim, aí já me delicou com testa, já me malhou com tudo. Eu falei, pronto. Mas depois eu parei pra pensar, ela tinha orado uma madrugada inteira antes. Nossa. Teve vida de oração. Às vezes, pode ser que Deus estava curando naquele momento alguma coisa. Só quebrantamento, né? Um quebrantamento de espírito, né? Quebrantamento de ser sensível à voz. E nessa estrutura de vocês, como pregadores assim, que vão nos lugares, tem também, porque hoje eu acho que também na itinerância, que nem o senhor mencionou, nós temos homens muito bons assim que pregam a palavra de uma maneira que para mim já é suficiente aquela palavra. Mas tem também aqueles momentos que Deus revela algumas coisas. Vocês são dessa área também, desse momento da revelação que o senhor faz? Que é uma coisa que hoje em dia tá em alta. Às vezes você vai num lugar, tu prega, aí parece que a pessoa tá querendo, rapaz, eu só vou lá se Deus falar comigo. Aí a pessoa não captou a mensagem. A mensagem foi clara para ela. Aí Deus vem e fala alguma coisa específica pro senhor, o senhor vai lá, ó, fulano, é isso. Irmão, hoje não mais, hoje eu fui curado disso. Como assim, Fui Varão? curado disso. Minha esposa tá de prova ali. Sim. Eu fiquei um tempo que eu fiquei incrédulo em revelação, cara. Nossa. Por ver muitas coisas erradas. Sim, sim. Muitas coisas erradas. Por eu ver. Tipo, Deus tá te livrando de um acidente de um carro. Mas só que, tipo assim, a pessoa vai e não tinha carro. Sim. Você tem carro? Não, então Deus não tá te livrando de um acidente de carro mais, de ônibus. Eu comecei a ver isso, irmão. E eu fui vendo muitas revelações que eu falava, cara, E isso foi me deixando incrédulo. Uhum. Eu não começava, falei, cara, eu acho que não acredito mais em revelação, acho que Deus pode falar comigo na palavra, acho que Deus pode falar comigo em sonho. E eu, sei lá, alguém vir no meu ouvido e falar, tá acontecendo isso. Não. Teve um tempo que eu comecei a ficar incrédulo disso. Sim. Fui orando, pedi discernimento pra Deus, só que, tipo assim, eu tava vendo quem pregar. Lembra no começo? Sim. Tava vendo outras pessoas que talvez não edificavam a minha vida a ministrar. Sim. Outras pessoas que eu estava indo, acompanhando outras pessoas, não estavam edificando a minha vida. Então, eu fiquei incrédulo. E vinha para a revelação, revelava minha esposa, ela chorava. E, cara, Lucas, isso vai acontecer, tá acontecendo. Eu não acredito. Hoje não mais. Hoje eu mudei minha mente. Hoje eu acredito que tem muitas, já vi o pastor conversando com pessoas do meu lado que tá com depressão, que tá difícil, e depois a pessoa ergueu o braço tudo cortado. Sim. E isso hoje eu acredito. Mas antes já fiquei incrédulo já disso, cara. Já foi muito difícil pra mim. Hoje, com a graça de Deus e o Espírito Santo, a gente teve No crivo uma na visão comunidade do Senhor. Como é que é para selecionar um pregador para ir lá? O senhor avalia também o histórico do rapaz? Vê? Ou não leva? Como é que o senhor faz quando a questão, o cara é itinerante de um outro ministério? Como que o senhor seleciona quem pode ir lá ministrar uma palavra assim? Como eu conheço, né, vim dessa área, então conheço a maioria, conheço muitos, então Fica até mais fácil. facilita para mim. Então, conheço, então, aí esse vem e esse não. Sim. Entendeu? Então, para mim não tem problema. Agora, quando é alguém que quer trazer e tal, Aí eu sempre digo,
né, mando um vídeo da pessoa pregando, que não é só... Eu não só avalio se a pessoa se tem uma vida com Deus. Eu avalio a mensagem também, porque eu tenho cuidado com o meu povo. O meu povo, digo assim, o povo que Deus colocou a eu pastorear. Então, eu tenho esse cuidado. Então, eu não só preocupo com a vida, entendeu? Eu preocupo se o cara não vai trazer uma mensagem ruim também, entendeu? Uma mensagem herege, ou, entendeu? É um ponto de vista que eu não concordo teologicamente. Então, a minha preocupação não é só a vida do camarada, é a pregação também, entendeu? Mas é como eu disse no começo, entendeu? Eu prefiro ouvir alguém que não tenha tanto conhecimento, mas seja simples, seja humilde, né? Seja crente, entendeu? Do que, então, não tem uma avaliação, não tem um crivo certo, ó, tem que ser assim, 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 entendeu? Mas a pessoa precisa estar dentro, né, do parâmetro ali, entendeu? Mas eu faço assim uma avaliação, me preocupo muito, né? Tem até uma frase do Charles Spurgeon, se não me engano, ele disse que não se preocupe com quem sai e entra da sua igreja, se preocupe com o que está saindo do seu púlpito. Meu Deus, esse entendeu? É um ponto então chave. Essa deve ser a preocupação, nós pastores. Sim. Agora vamos para um ponto que eu estava esperando essa oportunidade. Itinerante tem que cobrar para pregar ou não cobra para pregar? É isso que eu quero, que eu naveguei para chegar. Porque o missionário, a gente vê aquela coisa, o missionário ele depende de fundos. O missionário, assim, eu falo missionário de campo, porque a gente também tem um missionário que tem o título de missão, mas é um pregador itinerante também. A gente tem um evangelista que está sempre fazendo alguma causa social, alguma coisa, mas também tem a mesma coisa, está sempre pregando nas igrejas. Então a questão é, o cara cobra ou não cobra para pregar? Porque a gente tem aquele contexto do missionário, que geralmente ele recebe fundos, mas também tem os missionários que virou itinerante. Temos os evangelistas que têm causas sociais, faz vários movimentos, mas também tem os evangelistas que virou itinerante. Mas o pregador itinerante, ele tem que cobrar ou não para pregar? A pergunta é, ele tem ou ele deve cobrar? Boa. Ele deve cobrar? Se ele não deve, entendeu? Mas o porquê que nasceu isso, a cobrança do pregador para cobrar? Primeiro que se ele cobra para pregar, é porque tem quem paga. Sim. Então, tanto quem cobra e quem paga, tá errado. Nossa. Entendeu? E por que tem gente que paga pro pregador? Por que não pode trazer o irmãozinho ali e abençoar ele com uma oferta? Porque hoje, como eu estava dizendo, tudo roda em volta da internet, das redes sociais, visibilidade. Então, às vezes, o camarada está pagando, entendeu? O pregador para pregar, porque ele quer visibilidade na igreja dele. Ele quer gente na igreja dele. Entendeu? Ele quer que a igreja dele fique conhecida. Então, às vezes, a gente martiriza muito em cima do pregador que ele está errado, e não estou dizendo que está certo de cobrar, entendeu? Mas é o que eu torno a dizer. Está errado tanto quem cobra, como também quem paga. Entendeu? Então, a verdade é uma só. Virou um comércio. E por que quem não cobrava, cobra? Porque muitos não faziam a vez dele, entendeu? O senhor diz a vez dele, quer dizer com isso? Na situação, se eu sou um pastor de igreja, eu convido o irmão, eu tenho que custear o irmão. Eu tenho que abençoar o irmão, entendeu? Então, eu disse ao Lucas, né, que eu já passei muitas experiências de ir e voltar sem nada, entendeu? A pessoa não te abençoar, sem emprestar dinheiro, entendeu? E a pessoa falar, não, vem que eu vou te abençoar, e não te abençoa, e aí você não foi nem abençoado e ficou devendo quem você pegou dinheiro emprestado. Entendeu? Então, tem diversas situações. Você pegar o dinheiro que você estava ali guardado para pagar a conta e a pessoa falar, não, vem que eu vou te abençoar. E aí você não foi nem abençoado e nem pagou sua conta, atrasou. Então, tem todo um contexto, né? Não adianta a gente pegar e martirizar, entendeu? Então, aí daí nasceu. Os camaradas viu que os pastores, muitos são preguiçosos, não gostam de estudar, entendeu? Não gostam. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que acho que 80% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Entendeu? Então, são preguiçosos. Entendeu? Não estou generalizando, lógico, mas o que eu disse, corte, às vezes, são maldosos. Mas a verdade são essa.
entendeu? Sim. Muitos são preguiçosos, não gostam de estudar, então ele só quer utilizar do pregador. Então traz, paga, o pregador faz todo o show ali, entendeu? Aquele show mecanizado, Sim. entendeu? Entra o dinheiro para ele racha, dá o do pregador e tal, e pronto. E virou um mercado gospel, essa é a verdade, Sim. entendeu? E aí, às vezes, está até fora do nosso orçamento, que tem muita gente ganhando Sim, dinheiro sim. absurdo com isso. Hoje tem as conferências que são pagas, né, que colocam como investimento, né, R$ 160 por Sim. pessoas, que a verdade não é essa. E tem pregadores que estão vivendo, né, tem pregadores que a bolsa dele é da Louis Vuitton, mais de R$ 30 mil, entendeu? Sim. O dinheiro de conferência que eles fazem. Eu não preciso nem citar nome aqui, mas a gente sabe disso, é a realidade do evangelho, né? Não de Jesus Cristo, mas esse evangelho dos homens que eles fizeram hoje. Então, tornando a pergunta, não é certo, né? Mas eu sempre olho para essa linhagem. Sim. Errado não é só os itinerantes que cobram, errado também é quem paga, né? Porque se tem quem está cobrando, tem quem está comprando. Sim. Entendeu? Então, os dois estão errados. Sim. E o itinerante em si, que nem o senhor pontuou essa questão do custeamento, né? A pessoa tem que ter um custo, porque querendo ou não, ela vai se deslocar da casa dela, às vezes o lugar é muito longe, tem essa questão toda. E tem uma coisa que não dá mais para reverter, é isso. Essa situação agora vai ficar nesse ciclo. Então, já que a gente está nesse ciclo, dá para tentar contornar a questão dos valores, porque querendo ou não, hoje, os melhores pregadores que a gente conhece também, não todos, é claro, mas os que a gente vê em alta na mídia são pregadores que cobram às vezes 10 mil, 6 mil reais, um absurdo. E aí você fica pensando, por que desse valor? Por que então do tamanho dessa quantia? Às vezes a pessoa fala, mas fulano vem lá não sei de onde para cá, mas o que aconteceu então que a gente está financiando esse valor tão alto? Então, aí que entra a visibilidade, porque o camarada, ele entende o quê? Ele não tá pagando só para mim pregar. Sim. Eu sou conhecido, eu sou famoso, entendeu? Então a gente está realmente, o certo se eu pego esse cara que é famoso, não tem como negar que a gente está chamando um produto para nossa produto, igreja. isso. Não, a verdade é que não quero abrir o verbo para isso, né? Sim. Quando, não é. Sim. A verdade não é. Entendeu? A verdade, porque eu nasci no Evangelho e eu lembro quando havia cruzadas aqui em Campinas. Sim. Entendeu? E trazia os pregadores, e o intuito era ganhar alma mesmo. Hoje, fugiu dessa realidade de ganhar alma. Nossa. Infelizmente. Fugiu disso. Eu debato com quem quiser. Sim. Entendeu? Falar, não, é ganhar alma. É mentira. Mentira que hoje é ganhar visibilidade, é fazer a igreja que não é conhecida dele ficar conhecida. Sim. Porque automaticamente o pregador falou onde tal. Aí que igreja que está indo? Que igreja que ele vai pregar? Então a igreja, nunca ouvi falar dessa igreja, agora você está ouvindo. Sim. Então a igreja está pegando um nome, uma proporção. Sim. E aí, quanto mais evento ela fizer, mais. Que evento que é? Na evento daquela igreja. Agora todo mundo conhece essa igreja. Sim. Que antes não conhecia. Em quem que é que trouxe? Os pregadores que ela trouxe. Sim. Trouxe visibilidade para essa igreja. Entendeu? Então ele está pagando sim um produto, né? E hoje tem outros problemas, não são só esse. Né? Tem outros. Que aí tem os pregadores que não são conhecidos, que financiam, são eles que pagam para trazer os pregadores grandes, para eles também a fim de ficar com. Exatamente. Pega uma linha tão grande dessa situação que a gente fica mais triste, porque a gente não sabe aonde de fato realmente esse evangelho está sendo verdadeiro. Porque, por exemplo, a gente vê pregadores, eu admiro muitos pregadores, e tem pregadores que quando você assiste ali pela internet, você vê, nossa, cara, que palavra bem estruturada, que coisa mais bem elaborada. Nossa, a pessoa veio, exortou, aquela coisa, mas aí depois, de repente, você descobre a pessoa recebeu 18 mil para fazer aquilo. E aí você lembra que existe também um irmão que também tem a mesma estruturação de pregar aquilo. Ou, às vezes prega até melhor. Até melhor e não ganha esse mesmo cuidado. Que nem, por exemplo, às vezes, já aconteceu, da gente olhar e ver cenários de membros assim que vai querer pregar num lugar e o cara fala, cara, você vai cobrar o combustível? O combustível, por que você vai cobrar o combustível sendo que a gente está te chamando para pregar? Não é de graça. Mas aí se decide fazer. Então, mas aí por isso que entrou. Famoso. Aí por isso que entrou a cobrança. Sim. Porque também a falta de valorização fez com que muitos sofressem. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu não jogo 100% a culpa nos itinerantes. Sim. Porque muito deles hoje cobra, mas o cara sofreu como eu sofri. Sim. Entendeu? Como eu já sofri muitas situações. Entendeu? Ser maltratado, não ser honrado, tal.
Aí, quando o cara pega uma proporção, quando o cara pega um conhecimento, pega uma fama, tal, ele fala, agora é minha hora, agora é o meu momento. Se quiser me ouvir, vai ter que pagar tanto. Sim. Entendeu? Então, E quando chega nesse nível, pastor, por exemplo, vamos imaginar que esse cenário acontece atualmente no Ministério do Senhor. O senhor tem alguém que chegou nesse ponto. E hoje a gente vê que tem muitos desse pessoal que vive 100% fora. Vai para a igreja só para ou entrega o dízimo ou para o culto de Santa Ceia. O senhor também agiria tranquilamente em relação a isso? Ou o senhor acha que esse irmão precisa sim estar ali num culto de ensino, precisa sim estar ali nos outros cultos demais das atividades da igreja? Ou realmente, se ele é itinerante, ele fala, pastor, esse é meu chamado e pronto. Eu vou fazer isso aqui, é o que está dando sustento para minha família, é o que está dando sustento para minha casa. O senhor lidaria ainda tranquilamente, deixaria ele ir, fazendo só dentro desse acordo? Eu venho só para cear. Por que eu estou pontuando isso? Porque eu conheço gente assim, que só vai para a igreja local para cear e às vezes só entregar o dízimo e pronto. De resto, o pastor deixa o cara fazer o que tem que fazer, andar para onde tem que andar e pronto. Seria normal isso? É saudável para o mesmo? Porque para mim chega num ponto que ele não é mais daquela igreja. Ele não tem o discipulado, que nem o senhor falou, o senhor tem o estudo lá de quarta e domingo, mas se o cara não está nem na quarta nem no domingo, o que só num culto de Santa Ceia pode estruturar a fé desse cara? Entende? Então, às vezes eu tenho essa preocupação. O senhor ainda lidaria bem com essa situação ou não? Ou o senhor não acha saudável ou acha saudável? Depende. Eu sempre digo que cada caso é um caso. Sim. Né? Depende do obreiro. Se o obreiro é um bom obreiro, entendeu? Porque, para mim, na minha visão teológica, igreja não é o lugar onde a pessoa não deve ser crente só na igreja. Sim. Entendeu? Então, para mim, a pessoa é crente quando ela mostra que está fora da igreja e consegue ter fé, consegue ter o comportamento de um cristão, entendeu? Até porque a Bíblia diz ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, não é a luz da igreja, é o que ensina lá na igreja. Então, para mim, quando um crente, ele só é crente quando tem culto, quando ele... Se eu já ouviu essa expressão, a gente fala assim, se eu não for no culto, eu morro espiritualmente. Pronto. Então, para mim, essa pessoa não é crente. Pegou, né, galera? Entendeu? Para mim, não é crente. Quem pegou, pegou. Qual é a maior prova disso? Verdade. Foi a pandemia. Sim. A pandemia revelou isso. Uhum. E a gente viu descancaradamente. Teve gente que só era crente por causa dos cultos. Tem gente, pastor, que congrega em igreja. Eu tive essa experiência. Pessoas que chegaram para congregar comigo e não ficaram. Por quê? Porque lá nós temos o culto dia de quarta e domingo, só. Ponto. Pessoas vieram de igreja que tinha culto de segunda a segunda, atividade na igreja, acarretado. Eu não acarreto meus membros lá. Mas tem pessoas que acostumaram com isso. E se ele não tiver isso, para ele não é crente. Meu Errado. Deus do céu, tá errado mesmo. Errado. Então é a mesma coisa do itinerante para mim. Sim. Se o camarada eu ver que ele tem uma estrutura, que ele cuida, lembra que eu falei? Cuida da família. Sim. É um bom pregador, entendeu? Um bom ensinador, eu não vou segurar ele de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Agora, se eu ver que o camarada tá nisso, pecando naquilo, é ruim na família, tal, aí eu vou falar para ele, ó, meu amigo, dá uma diminuída nas suas agendas, se chega mais aqui, você precisa aprender, você precisa acertar isso, você precisa cuidar mais de sua família, entendeu? Agora, se o camarada é um bom pregador, é um bom crente, cristão, cuida da família, entendeu? Para mim, eu não seguro o crente. Eu não seguro. Certo. Se ele está pregando o evangelho e o nome do Senhor está sendo glorificado, glória a Deus. Porque Paulo também foi assim. Né? Imagine a gente querer segurar Paulo. Quem era a gente para segurar Paulo? Entendeu? Então, a gente não pode segurar aquela potência na mão de Deus. Né? Eu vou dar um exemplo dos nossos filhos. A Bíblia diz o quê? Que os nossos filhos são como flecha na mão do frecheiro. Entendeu? Então, assim eu vejo um membro bem qualificado, entendeu? Um obreiro bem estruturado, tanto familiarmente como também espiritualmente e teologicamente. Se o camarada é bom, não tenho por que segurar ele. Mas eu vou instruir, né? Como eu creio, né, que o cara não deve pregar os 30 dias, como eu já fiz, não faço mais. Eu aconselho, não deve. O cara tem que tirar um tempo para ele. Porque o camarada que prega, cara, ele está vendo uma mensagem, ele está vendo outra coisa. Ele não está tendo tempo para estudar. Ele não está tendo tempo para a família dele. Entendeu? O Lucas foi me pegar lá em casa. Lá eu estava brincando com o meu menininho, que vai fazer 1 ano, semana que vem. Entendeu? Então, às vezes eu tenho que me organizar para mim. Tempo para me estudar, tempo para
financeiramente, cuidar da minha casa, Sim. da igreja, tempo para estudar para a igreja, tempo para me empregar, e a mensagem, né, que você estuda, né, você estuda para pregar fora, eu, no caso, para pregar fora e para pregar dentro da igreja local. Sim. Entendeu? Então, eu não posso ser irresponsável com isso. Sim. Entendeu? Então, o camarada, ele não pode, né? Pode ser um obreiro meu, ou às vezes até um amigo, como já aconteceu, e às vezes o camarada não gostou, e eu aconselhei, porque eu tenho comigo, né, isso. Eu não posso ver um amigo meu caindo no buraco e não falar nada para ele. Sim, sim. Entendeu? Então, às vezes a gente até interpretado errado, e às vezes a pessoa se afasta, porque fala, cara, quer se meter na... Não é que se meter, pô. A Bíblia diz, e isso é bíblico, né? Se você está vendo o teu irmão, avise ele. Entendeu? Então, eu tenho isso comigo. Então, quando eu vejo alguém que eu posso alertar, que eu posso ajudar, eu tento ajudar. Sim. Entendeu? Que esse não é o caminho. Agora, eu disse que era para ser uma última, mas eu preciso fazer essa pergunta. E quanto? Porque, querendo ou não, o itinerante, a gente tem várias pessoas que exercem a itinerância. O mais comum é o cara só ser um pregador. Mas, às vezes, o pregador, por trás do pregador ali está um diácono, por trás daquele pregador tem um presbítero, por trás daquele pregador tem um pastor, tem um missionário. Mas e quando o cara, ele não congrega em lugar nenhum? E, para sendo bem mais radical, que é o que eu vejo, eu vou falar para o senhor porque não é só um ou dois que eu conheço, mas dá para me contar nos dedos, eu ainda com os dedos dos pés, de pastores que não congregam, não têm rebanho e são itinerantes. Isso está correto, pastor? Na sua opinião? Na sua opinião? Coisa linda, hein? Hoje, né, eu ensino lá nessa igreja que antigamente tinha os protestantes, né, os reformados, Sim. os pentecostais, né? E aí foi aumentando, que aí disso aumentou para o quê? Para os neopentecostais, que na minha opinião é um problema. Demais. Né? Meu Deus do céu. Um dos maiores problemas da igreja hoje são os neopentecostais, e arrumei já muita confusão, né? Porque antes de saber isso teologicamente, eu já pregava nessas igrejas neopentecostais. Sim. E era reprovada a minha mensagem lá, mas eu não sabia o porquê. Olha lá, se não falar que tava fria. E aí eu desci a madeira, mas aí quando eu fui estudar profundo, aí eu entendi o porquê que eu era reprovado nessas igrejas, porque eles eram neopentecostais e eu trazia uma mensagem bíblica, e a mensagem bíblica não cabe na igreja neopentecostais. Mas isso é assunto para outro tema, outro dia. Se chegar uns 5 comentários, ele volta. Pra falar só disso. Só disso. Então, aí... Até esqueci agora o que eu estava falando. Ô, Varão, verdade, foi da linha de raciocínio. O senhor estava falando sobre essa questão dos grupos divididos e tal. Não, a pergunta foi se eu concordo com os pastores que não tem igreja e pregam. Isso. Certo? Então, aí, eu vou chegar agora onde eu quero. Então, como cresceu a igreja, os neopentecostais também, muitos se machucaram, ele estava, né, muitos outros, com essas igrejas neopentecostais, você fica desanimado, fica entristecido e tal. E aí, com isso, cresceu também o quê? Não só os membros que são desigrejados, né? Cresceu também os itinerantes desigrejados. Exato. Entendeu? Que aí o cara não quer, não acredita naquilo. Por isso que eu disse que tem que tomar. Lembra que eu disse que eu tomo cuidado na igreja? Não se o cara só tem uma vida certa, mas também a mensagem que ele está pregando. Porque às vezes a vida do cara é certinha. Sim. Mas a mensagem dele é toda torta. Por quê? Porque ele não aceita ser pastoreado, ele não aceita ter igreja. Aí entra a questão, né, que eu estava falando lá, nós estávamos conversando sobre o batismo, não aceita, né? Que é as polêmicas de hoje, não precisa ser pastor para batizar, entra um monte de coisa contra a teologia bíblica, entendeu? Sim. Então, concordar eu não concordo, infelizmente temos muito, entendeu? E é o que eu disse, se tem quem faz é porque tem quem aceita. Exato. Se tem quem cobra é porque tem quem prega, entendeu? Então, infelizmente, tem esses camaradas porque tem os pastores que levam, tem os pastores que não estão preocupados, entendeu? Com o seu rebanho, né? E aí já vai um recado aí para você. Se você congrega numa igreja que não prega a palavra de Deus, que não te exorta, que não tem ensinamento, vive de campanha em campanha, toma cuidado, viu? Talvez você nunca esteja congregando numa igreja bíblica, entendeu? Você está congregando em qualquer outro lugar, menos numa igreja bíblica. Toma cuidado. Agora eu vou
no livro está sendo liderado por lobos. Exatamente. De quem é esse livro? O livro dele Você fala. escreveu e não trouxe pra me presentear, pastor. Meu Deus. A gente vai ter. Na próxima A gente vai ter no. vai chegar. Vai ter a nossa conferência jovens e a gente vai estar sorteando lá o livro. Então, Dessa irmão, pura. Como é que eu Quanto faço pra custou? mexer os pauzinhos pra me ganhar? conto com a tua presença. Não vai chegar a próxima remessa. Vou te dar uma de presente. Pode me cobrar. Amém, Fica te amém, devendo. pastor. Gente, basicamente é isso. Eu creio que dava pra gente estender mais, porque tinha mais pontos que eu queria navegar, que o senhor me deixou com umas pulguinhas. Eu falei, cara, isso aqui ia dar um assunto bom. Mas como hoje a gente falou um pouquinho da itinerância, eu creio que o senhor já incomodou muita gente já. Então, o senhor acabou incomodando muita gente e, querendo ou não, foi importante. Eu creio que são pontos que a gente tem que falar. E eu deixo o convite aberto, tá? Pra vocês dois. Ó, gente, se vocês comentarem bastante, eu não vou fazer muita exigência não, que eu quero que o cara venha pra gente falar sobre campanhas. E eu creio que esse é o tema que a gente precisa abordar. Chave e porta aberta. Porque eu tô cansado de passar em igreja e ver umas 7 portas assim, pra passar de baixo, assim, as portas de papelão. Chave e porta Você não aberta. entende por que você tá passando por aquilo. Eu já passei, não. Nem sei até hoje por que eu passei, mas passei. Então, assim, pessoal, comenta, curte, compartilha. E mais uma vez, obrigado por você que ficou até o final. E também quero agradecer ao pastor Maurício, evangelista Lucas. Gente, a casa é de vocês. Eu não conheci o senhor e é uma honra agora conhecê-lo. Honra minha também. Já com deixo as certeza. portas da nossa comunidade aberta, porque agora tem aquela segurança, né? E é bom falar com gente honesta por conta disso. Então seja muito bem-vindo na nossa comunidade também, tá bom? E o Lucas já é de casa. Toma, irmão, Você é muito rodeio, pra né, servir e me sinto em casa aqui. Foi top. Você sabe, né, cara? Tu também é uma referência pra mim, assim como o meu pastor também é. Sim. E também pra ajudar, pra somar no reino também. Foi uns assuntos top, pegou a itinerância. Só dando um engajamento sobre o que tu tava falando sobre cobrar, né? Eu coloquei um negócio no meu coração, que todo o dinheiro que eu pego, eu costumo... Tiro um tempo pra mim sair com a minha esposa. A gente tava no culto agora, recentemente, e um pastor me abençoou, cara. E eu fiquei com a oferta que eu ganhei guardada na minha conta. Falei, eu vou usar isso aqui pra quê? Pensa, o que eu coloquei dentro do meu coração? Eu sentei com a minha esposa e falei, todo o dinheiro que a gente conseguir arrecadar, a gente usa na igreja. Que benção, meu Deus. Eu tinha um jovem nosso, a gente vai ter a nossa camisa da conferência agora. Eu honrei ele com a camisa. Glória a Deus. O pastor estava do meu lado e falei, não, eu quero honrar. Honrei ele e depois a gente teve mais um discipulado que eu queria aprender também e a gente saiu para comer alguma coisa também naquele dia. Foi com dinheiro que um pastor me abençoou também. Entendeu? E uso tudo, tento, a maioria das vezes, separo meu combustível onde eu vou e tento, se a minha igreja está precisando de alguma coisa, que a gente está fazendo um trabalho muito bonito lá, tenho certeza que a gente vai crescer. Em nome de Jesus. Já tá crescendo bem, já tá no caminho certo. E tudo vai ser investido lá. Eu coloquei isso dentro do meu coração. Tudo eu vou tentar ajudar no reino. Minha esposa corre mais que isso do que eu, cara. Tudo ela tenta já, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo outro, vou fazer isso. Creio que em nome de Jesus vai sendo glorificado naquele lugar. E pastor Maurício, fala o endereço da sua igreja, comenta com os irmãos onde é os dias de culto certinho. Também. O nome da nossa igreja é IEPAV, tá bom? O endereço fica Avenida Petrona Recalde, 359, Nossa Senhora Aparecida, aqui em Campinas. Glória a Tá Deus. bom? Os cultos são de quarta às 19h45 e domingo às 18 horas. Quero convidar você e a sua família, tá bom? Será um prazer recebê-los lá conosco, tanto na quarta-feira, culto da palavra, como no domingo, nosso culto da família. Deus abençoe. Não esquece. Tem a conferência jovem também nesse Isso, mês. dia Tá, 26. mano, eu nem sei quando que vai sair esse vídeo. Por isso que eu ia comentar, eu acho. Porque quando que será que sai esse vídeo, Wellington? Porque tem uns outros na frente. Então nem então fala fica- da conferência. Mas vocês têm o endereço. Pode fazer um... não vai Pode. soltar o corte. Divulga. Fechou. Faz o O corte. dia da conferência, Dia 26 De julho. desse mês de julho, às 19 horas, nós temos a grande conferência de jovens, tá bom? Então, convide o jovem, venha para cá, vai ser um tempo muito maravilhoso. Também temos o Instagram da nossa igreja, IEPAV Oficial, e também o meu Instagram, Pastor Maurício Negrão, nos sigas lá, tá bom? e vem na conferência, que vai tremer. Meus irmãos, é isso. Muito obrigado por você que assistiu. Fique com Deus e a paz do Senhor. Isso aí, meus irmãos. Foi benção, Pastor. top.